uma observação que eu tenho feito, né, ao longo do dessa jornada, né, dos grupos, sendo palestrante, fazendo alguns momentos ali dentro de consultório também com os meus pacientes, e uma escuta que eu tenho em perceber pontos aonde há uma importância desse autoconhecimento. Aí você pode perguntar, mas como que eu vou me conhecer por inteiro? Ou esse conhecimento será perfeito? Nunca mais eu vou errar? Ou nunca mais vai acontecer coisas desagradáveis na minha vida? Não, não vou falar que isso vai acontecer, ok? Como que você vai lidar com você mesma? Como que você vai lidar com as adversidades diárias, os conflitos externos e internos, e principalmente o interno, que é onde você está sozinha, está com você mesmo. Então, tudo isso você precisa adquirir esse autoconhecimento, observar as suas limitações, as suas fraquezas, aquilo que te deixa abalado, aquilo que te dá coragem, aquilo que você prefere, não posso mexer com isso agora, não é o momento. Então, tem muito a ver com o nosso emocional, tem muito a ver com as situações que nós vivenciamos ao longo da nossa história, desde a gestação, tá? E tudo influencia. E às vezes nos pegamos em um ciclo. Você repete as mesmas coisas dia após dia. E às vezes final do ano, né, que é onde as pessoas tendem a ter uma depressão de final de ano, aquela tristeza. Mas por que que bate essa tristeza? E às vezes vai descarregar nas festas, né, em compulsões alimentares, na ingestão de bebida alcoólica, que é um silenciador de angústia. Então, tudo isso envolve. Mas por que que você está triste? Por que que você está alegre? Por que que você tem nojo? Por que que você está com medo? E às vezes a pessoa não consegue externar essas falas, esses sentimentos. Sabe aquele momento quando alguém te pergunta: "O que você tem?" Aí você diz: "Não sei, não consigo entender. Por que que você fez tal coisa?" "Não sei. Por que que você perdeu o controle?" "Não sei. Por que que você gritou com seu filho?" Às vezes ele só falou um pouquinho mais alto perto de você: "Ah, eu estava com a cabeça quente." Mas por que que você não percebeu que você precisava de um tempinho ali, a sós, antes de tomar alguma decisão? E no nosso dia a dia, tudo acontece ao mesmo tempo. São coisas para realizar dentro de casa, trabalho, as contas chegando, tudo acontecendo muito junto. E se você não tiver uma estrutura emocional saudável, não estou falando de perfeição, ok? Que a perfeição, ela não existe, e eu não vou falar sobre perfeição. Porque quem sai em busca dessa perfeição se frustra, porque não encontra. Então, o melhor que você pode fazer por você hoje, o melhor que você pode fazer para o seu meio, onde você vive, com as pessoas que você vive. E como que você reconhece, como você se reconhece diante do espelho? Eu mandei mensagem nos grupos, eu pedi também, mandei um e-mail para vocês ficarem com papel e caneta e um espelho ao lado. E aí você pode perguntar, mas como assim ensinar um espelho? Ah, eu passo na frente do espelho todo dia, pentear cabelo, olhar se a roupa tá boa, enfim. Mas quando foi que você se enxergou do jeitinho que você é na frente de um espelho? Quando foi que você se olhou? O meu óculos, ele está refletindo ali a minha sombra, a sombra do aparelho que eu estou usando. Eu estou me vendo dentro do reflexo dos meus óculos, da lente do dos meus óculos. Então, como que você se enxerga? Você se enxerga realizando uma comparação com outras pessoas que você idealiza o corpo, idealiza o status social, idealiza ali as fotos que ela posta nas redes sociais, ou você se enxerga da maneira que você é? Por que dessa importância? Então, eu vou pedir a vocês, para vocês pegarem esse espelho
e olhar. Esse momento para você se enxergar. O que você está enxergando? E, geralmente, quando você começa a se olhar muito, você só observa os defeitos. Ai, meu cabelo tá branco. Nossa, apareceu com uma espinha. Ixi, credo. Ai, eu tô precisando de um botox. Aí começa a esticar, sempre está em busca de algo. Ah, mas será que não dá para melhorar um pouquinho a aparência, né? Pintar o cabelo? Ok, isso é bom, mas você não deve viver em torno disso, em torno dessa aparência perfeita, dessa aparência que te cobra. Sempre está bem, sorrindo, plena, tudo lindo, tudo maravilhoso, nada acontece de ruim. Se alguém já falou isso com você, pode estar equivocado, porque nós temos momentos bons e momentos ruins. Então, quando você se enxerga assim como você é, você sabe quem sou eu, do que eu gosto. Olha como faz diferença o que você gosta e o que as pessoas escolhem para você. Quando somos crianças, os nossos pais, eles começam ali no momento escolhendo a nossa roupa, colocando ali a quantidade de comida no prato e apresentando esse mundo, nos apresentando o mundo. Um determinado momento, você começa a escolher a sua própria roupa. Mas existem pais, existem cuidadores responsáveis que não permite que a criança faça essa escolha. Ah, mas agora o menino vai escolher? Não, ele pode escolher sim a roupa que ele vai usar. Ele deve escolher, isso é autonomia. Qual é o efeito que isso causa na vida adulta? Qual que é o impacto? Você sempre vai permitir que as pessoas escolham por você. Você vai se enxergar muito mais dentro do olhar do outro do que no seu olhar. Porque você não sabe o que cai bem em você. Uma coisa é você pedir opinião. Ah, essa roupa ficou boa? Ficou legal? Ficou. Ah, eu me senti bem também. Ou seja, só somou aquilo que você já estava sentindo. Agora, ficou boa essa roupa? Ah, não, te deixou gorda. Ih, nossa, eu vou tirar. Porque se você pensou isso, todo mundo vai pensar. Então, você usa a roupa para quem? Você compra para quem? Ah, porque eu vi todo mundo tá usando, se eu não usar, eu vou ficar de fora. Aquela famosa frase, né, que as mães repetem: você não é todo mundo, mas precisa fazer sentido para quem fala. Você não é todo mundo, você não precisa imitar os outros, você não precisa ficar correndo atrás de algo que você ainda não sabe o que você quer. Muitos adultos assim. Isso traz impacto, traz reflexo no casamento, no trabalho, com os amigos e principalmente quando você está sozinho. Ah, mas por quê? Por que quando eu sou sozinho causa esses impactos? Porque você está com você mesmo. E estando sozinho consigo mesmo, você consegue conviver bem com você, com as suas memórias, com as suas lembranças, ou você precisa estar em constante atividade para você não conseguir pensar em você? Ah, mas faz diferença, Sinara? Faz sentido? Faz. Porque existem muitas pessoas que buscam outros recursos para elas não estarem em momento algum com elas mesmas. A procura da felicidade. E, às vezes, essa felicidade precisa ser aguçar, né, ativar o sistema de recompensa muito rápido. Então, o que é felicidade? Ah, então eu vou fazer um uso ali de bebida alcoólica, de drogas, porque eu vou esquecer da minha dor. Por um momento ali eu vou esquecer de tudo, mas depois volta. Vai doer. Por que está doendo? Porque não curou. Porque você não conseguiu elaborar tudo aquilo que você vivenciou ao longo da sua infância, toda a sua história. E vamos imaginar uma unha encravada. Se o seu dedo encrava ali uma unha, qual que é a solução? Qual é a solução? A enfaixar, tampar e fingir que nada aconteceu, de repente você bate a sua mão, você bate o seu pé em algum lugar e vai sentir a dor. Aí você vai lembrar, está doendo porque não está curado.
Está doendo porque ainda está inflamado. Está doendo e uma dor insuportável. Qual é a sua reação diante dessa dor? Diante dessa unha encravada? Você precisa desencravá-la. Procurar um profissional para isso, que às vezes chega num ponto que você sozinho você não vai conseguir, você precisa buscar um profissional para isso. Temos aí os podólogos, para olhar essa unha, examinar, passar uma medicação, que às vezes está tão inflamada que sozinha você não dá conta, para depois fazer aquela remoção. E aos poucos, de dentro para fora, vai acontecendo a cura. Até você olhar para sua unha e falar assim: um dia doeu muito, mas agora não dói mais. É aí esse o sentido, deve ser o sentido da cicatriz. E quantos adultos têm cicatrizes, que é só uma casquinha fina, que por debaixo, dentro, ainda dói muito, principalmente quando você se lembra. É insuportável ficar sozinho porque você lembra das suas dores. É insuportável não olhar para dentro de você porque dentro de você tem memórias que as pessoas mais importantes da sua vida te falou palavras, te direcionou afirmações que te deixou triste, que atingiu a sua autoestima. E aí você entra nesse meio e acredita nessas palavras, que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você é burra, que você não consegue nada, que sempre foi assim. Por que que sempre foi assim? E um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, vamos imaginar, tem essas revistas de moda, e às vezes uma pessoa vai lá, olha, né, uma mulher vai lá, olha o vestido, a modelo, o manequim dela é 36, o seu manequim é 40, você olha o vestido e fala: eu quero esse vestido, esse modelo, eu quero ficar com esse aqui. Vai lá numa costureira, pede para fazer a roupa, e a costureira faz. Só que você entra naquela peça, naquele vestido, e fala assim: não ficou igual. Não ficou bom, está faltando, tem que apertar aqui, tem que soltar aqui. Não, e olha para a foto, não está igual da foto. Eu queria que ficasse assim. Vamos pensar, você está idealizando o corpo da modelo do manequim 36. Não ficou bom. Ou seja, você não está enxergando, o vestido pode ter sim ficado bom no seu corpo. E às vezes fica, na maioria das vezes fica. Porém, a sua mente está focada no corpo daquela segunda pessoa ali que você está enxergando. E você deseja aquele corpo, mas não enxerga o seu. Ah, mas eu preciso perder peso. Ah, eu preciso ganhar peso. Tá, você precisa se manter saudável. Para quem? Para você. Porque se acontece alguma doença, se acontece alguma situação, é você quem vai passar por todas as situações decorrentes ali de uma má alimentação, de uma vida sedentária e etc. Então, você precisa ter um corpo saudável para você. Você precisa se vestir para você. E existe uma crença, falas repetidas de que mulheres se vestem para outra mulher. E fala aquela concorrência, né? Ai, mas se eu não estiver bonita, o que a outra vai pensar? Se eu for com o mesmo vestido? Imagina o cansaço. E existem muitas que vivem em torno disso. Se não tirar uma foto perfeita, se não tiver com o corpo perfeito, e não é corpo saudável, é corpo perfeito. Essa pessoa não vive. Ah, mas e os homens? Os homens também. Às vezes eles têm uma dificuldade de externar esse sentimento, essa cobrança. Ah, tem que fazer isso, não pode chorar, não pode demonstrar fraqueza. E quantos homens têm tirado a própria vida? E o índice de suicídio entre os homens é bem maior do que nas mulheres. Por quê? Será que existe também esse autoconhecimento dentro aí dos homens? Como você trata o seu filho? Para de chorar. Se você chora, você é fraco. Já as mulheres, a mulher chora à toa mesmo, manteiga derretida. Mas o choro é necessário. Você precisa entender que se o choro está dentro de você, porque ele precisa.
Se você sentiu vontade de chorar, se você está chorando, você precisa chorar. Ah, mas eu vou parecer fraca, eu vou parecer fraca, eu vou ser menos homem, ou enfim, não. Você tem o seu momento. É diferente você ter momentos onde você chora do que você passar uma vida toda chorando. Olha a diferença. Ah, estou passando uma vida chorando. Não. Aí você precisa saber o porquê que isso está acontecendo. Agora, ter momentos onde você fala, estou cansada, estou cansado, e às vezes acontecer também de chorar. Se você chorou, é necessário. E depois que acontece esse momento, você se sente aliviado. Existe até uma passagem bíblica que fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E cientificamente falando sobre o choro, depois desse momento de choro, de horas ali de choro, você é tomado por uma alegria e um sentimento de alívio, tira um peso. Você fala: consigo até respirar. Agora, quantos choros estão sendo engolidos? Engole o choro. Por quê? Ah, você não tem motivo para chorar. Tem sim. O que mudou é o motivo. O que me faz chorar talvez não te faça chorar. O que você lembra aí também da sua infância, que você chorava, e às vezes, se você não tem motivo. Tá, um motivo que eu acho que não deveria ter, mas você tem o seu motivo, tem os seus motivos. Qual é o seu motivo do choro? Por que você tem ficado triste? Isso faz parte dessa resposta. Nós estamos saindo em busca de uma resposta desse primeiro dia. Quem sou eu? Do que eu gosto? Pode parecer absurdo, mas existem muitas pessoas que não sabem o que gostam. Existem muitas pessoas que não sabem quem elas são. Tem uma frase que eu gosto muito, agora eu não me recordo quem falou, mas quando você não sabe quem é você, qualquer coisa vai te servir. Qualquer coisa vai te valer. Ah, não, gosta de tudo, gosta de qualquer coisa, pode? Não, precisa ter uma identificação, precisa ter uma referência. E quais são esses impactos? Como que você vai reagir diante de tudo isso? Diante dessas escolhas que fizeram para você ao longo da vida? Tudo. Eu me lembro de um filme que eu assisti, aonde eram duas adolescentes primas, e a mãe escolhia tudo para a filha. Na tentativa de acertar, ok? Às vezes não tem essa consciência, não está fazendo uma maldade, mas na tentativa de acertar, de não errar na educação, achava que se ela escolhesse, ela ia se dar muito bem. Só que essa menina, ela conheceu uma pessoa e ela não soube identificar uma figura masculina que tinha comportamentos agressivos e abusadores. Porque ele fazia a mesma coisa. Não, você não vai usar essa roupa. Não, você não sabe escolher a roupa que você vai sair. Eu escolho para você. E ela foi se sentindo sufocada com essa pessoa, mas ao mesmo tempo ele falava que amava. Então, o que essa adolescente recordava? Os meus pais também escolhiam tudo para mim em nome do amor. Tudo, não me deixavam eu escolher nada. Nem a quantidade de comida que eu ia colocar no prato. Então, ela encontra outra pessoa que faz isso, mas faz com uma intenção ruim de agressividade, e ao longo da trama do filme, ela é agredida em nome desse amor, e ela acredita. Por que que muitas mulheres têm dificuldade de desvencilhar de relacionamentos abusivos, tóxicos? Porque ela acredita, não bateu, mas depois ele se arrependeu, ele chorou, ele falou que me ama, e a culpa é minha, porque eu fiz tal coisa. Eu não estava em casa no horário que ele falou que era para estar, mesmo que o trânsito estava caótico. Entende? Então, como nós estamos criando ali os nossos filhos? Você precisa permitir, ensinar essa autonomia, que é diferente de deixar o filho dominar a casa, ok? É diferente. Quando você fala assim, eu gosto de usar essa frase, uma escolha sobre o suporte dos pais. Filho, tenho aqui algumas. Do que você gosta? O que você gostaria de comer? Hoje vamos a um casamento. Então, a roupa, qual que é a roupa que está pedindo ali no convite?
social, esporte fino, então precisa ser esta roupa. Mas no dia a dia, por que não deixar a criança escolher essa roupa? A criança ela vai escolher aquilo que ela gosta, não aquilo que combina. Esse comportamento não precisa combinar, porque senão alguém vai falar que aquela mãe, nossa, não sabe escolher roupa para filho. E nós vivemos em um giro, sempre em torno de estar bem dentro do olhar do outro e nos esquecendo do nosso olhar, de estar bem com nós mesmos. Por isso que eu peço para vocês se olharem dentro do espelho, de verdade, se enxergar, saber quem são vocês, as suas escolhas, o que vocês gostam, o que vocês querem, quais são os seus sonhos, quais são os seus planos, seus projetos, o que não deu certo o ano passado, por que não deu certo, o que faltou acontecer, o que você deixou de fazer. Olha como muda todo o sentido você saber o que você gosta. E responder essa pergunta, quem sou eu? Será que se eu autorizasse aqui todos responderem para mim, quem é você? Você teria facilidade em responder essa pergunta? Se eu perguntasse, me conta quais são as suas qualidades. E eu falo isso com base das experiências em consultório. Porque eu pergunto, às vezes os pais chegam, as pessoas chegam, homens e mulheres, falam assim, nossa, eu sou isso, estou acontecendo isso, tudo de negativo. Aí eu pergunto, me conta agora as suas qualidades. A pessoa faz assim, respira fundo e fala 2 ou 3. Ainda fala assim, difícil. Porque a forma que ela enxerga é de uma maneira negativa. Não, de cada 10 defeitos, para 2 ou espremendo 3 qualidades. Percebe? Mas não, isso aqui mais ou menos. E ainda acha difícil encontrar essas qualidades. Você precisa descobrir as suas qualidades. Você precisa descobrir quem é você. E é uma diferença, e às vezes até uma forma de crença, as pessoas falam assim, mas eu não gosto de ser arrogante, porque se eu falar minhas qualidades, as pessoas vão interpretar de uma forma. Não é você sair falando aos 4 cantos, eu sou assim, eu faço isso, eu sou muito boa em tal coisa. Não estou dizendo isso. Mas você acredita em tudo que você está falando ao seu respeito? E o que faz sentido? O negativo ou o positivo? O que gera mais impacto para você? E o que tem dentro de você que você, às vezes, ele aparece na sua vida no formato de sintoma? A psicanálise, nós trabalhamos, eu não vou ter um iceberg aqui, né, nem de referência, mas eu tenho a psicanálise trabalha e dá um exemplo do iceberg. A grande questão do iceberg não é aquela ponta de gelo que a gente enxerga, que nós enxergamos, mas é o que está submerso, embaixo da água, que pode causar grandes estragos. Aquilo ali é aquela frase, né, a pontinha do iceberg. A pontinha do iceberg, o que tem de baixo? Então, tem esse difusor aqui. O grande X da questão desse difusor não são as varetas, não é ele que faz o efeito desse aromatizante, aroma de ambiente. É o que está aqui dentro. E usa as varetas também para sair o cheiro. Então você fala, não, tem as varetas, é tudo. Não, tudo é aqui dentro. Tá vendo que tem um líquido aqui balançando? Ó? É aqui que faz sentido. Que faz todo o cheiro acontecer. Aí eu te pergunto, o que tem dentro de você que externa, que tem externado de uma maneira tão dura com você mesmo? E são sintomas. Quais são esses sintomas? Tem questões sérias acontecendo dentro das casas, principalmente em momentos de pandemia, onde as pessoas precisam se adaptar a esse novo modelo de vida, sair com a máscara,
distanciamento social e causa um estresse, causa um pânico, uma incerteza de como vai ser, o que está acontecendo, um monte de fake news sendo esparramadas, assim, chovendo, e você fica, em que eu acredito? Essa pergunta paira sobre a mente de todas as pessoas. Em quem eu vou acreditar? Quem está falando a verdade? Tem vacina, não tem vacina? O que está acontecendo? Mas aí você precisa entender também. Você acredita em si mesmo? Naquilo que você tem feito de melhor? Ou está em busca de uma perfeição imaginária? Precisa ser perfeito, assimétrico, porque senão uma cobrança e fica em um ciclo. E às vezes tem pessoas que têm essa característica, né, perfeccionista, e ela não fala, mas traça um método. Tanto que se o dia sair totalmente diferente do que ela planejou, há um sofrimento muito grande. Só quem sabe, só quem tem essas questões, sabe o quanto dói. É importante fazer bem feito, o melhor que você conseguiu, que você se dedicou ali, o seu melhor. Mas, às vezes, existem momentos que essas pessoas que são tomadas ali por achar que precisa ser perfeita, esse perfeccionista de achar, não, porque tem que ser tudo. E se não tiver, se sair 1 milímetro, embola todo o trabalho, joga fora e começa de novo, e já começa a prejudicar o tempo. Uma questão que poderia ser feita em 30 minutos, às vezes demora 3 horas para ser concluída. Ah, mas estava tão ruim assim? Não, porque na cabeça dele tinha que ser perfeito. Perfeito para quem? Aos olhos de quem? Então, você precisa sempre fazer o seu melhor. Como que você está buscando fazer o seu melhor? De que forma? A quem você está recorrendo? Como você está se preparando profissionalmente para você fazer o seu melhor? Porque não adianta, eu quero ser o melhor, eu quero trabalhar, conseguir uma posição boa no meu trabalho, só que você não se esforça, não faz um curso, não busca outros recursos, outros meios, cruzar os braços, nada vai acontecer, entende? Chega a ser assim, uma insanidade pensar que, foi só eu pedir pensamento positivo sem uma ação, é zero. Você precisa ter pensamentos, acreditar naquilo que você está fazendo, mas junto, de mãos dadas, você precisa ter também uma ação. Para estar acontecendo hoje essa palestra, precisou ter um movimento, alguém precisou ter uma ação, não a programar, divulgar. Vocês tiveram uma ação também em se inscrever, chamou a atenção de vocês, então houve todo um movimento. Agora, se eu estivesse pensando, eu podia fazer uma palestra dia 29, mas só pensei, não executei, de nada valeu, somente o meu pensamento. E vem junto, né, uma frustração, porque os dias estão sendo muito rápidos. Aí chega hoje, dia 29, eu pensei, poxa, eu pensei que eu podia fazer uma palestra hoje, né, mas eu nem fiz, tá aqui. Aí vem uma tristeza, uma frustração, porque você apenas pensou, imaginou, mas não executou. E nós precisamos de pessoas, ter pessoas ao nosso lado, montar uma equipe. E esse montar uma equipe nos ajuda ou então nos atrapalha. Quem é que tem andado junto com você? Aquela pessoa que sempre fala, você não vai dar conta não, isso é muito, duvido. Olha como é diferente se você ter junto com você pessoas com quem você pode entender o que ela está dizendo. Olha, você terá muitos desafios, mas você está preparado para eles? O que você tem feito? Tem estudado? Eu quero fazer faculdade de medicina, então preciso fazer um vestibular, que vai ser na UFMG, no caso aqui de Minas, né, na UFMG, e eu vou me preparar. Tá bom, você sabe que tem um longo percurso pela frente, mas o que você está fazendo para se preparar? Tem estudado? Tem se dedicado? Olha só como muda. Ao invés da pessoa chegar para você, não, você não tem livro, não tem capacidade nenhuma de fazer. O FMG, desiste. Olha como faz a diferença. Como muda todo o sentido.
de uma história. Então, você precisa ir atrás do seu sonho, dos seus objetivos, mas com ferramentas adequadas, com um posicionamento adequado, com respeito, principalmente a você. Tem um outro ponto que faz parte desse quem sou eu. Nós pais, eu sou mãe de 4 filhos, 3 meninos e uma menina. Nós exigimos muito, né, dos nossos filhos limite. Ah, esse menino precisa ter limite, tem que ter limite, tem que ter limite. Mas será que você, mulher, você homem que está me assistindo, vou nem dizer pai, não. Vocês têm limites? Ah, eu tenho limite. Tá. Sua fatura do cartão de crédito. Ali é o resultado, se você realmente tem limite ou não. Ou você está em busca, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Você tem limite? Você tem limite para falar sim e limite também para falar não. Ai, mas se eu não falar não, nossa, o que ele vai pensar? E às vezes você não fala não, abraça o mundo e o cansaço é enorme. Não estou dizendo para você não ser prestativo, mas você precisa ter essa prestatividade e ter consciência daquilo que você vai dar conta de fazer, sem sobrecarregar, porque isso também gera estresse. Às vezes a pessoa abraça o mundo, quer fazer tudo sozinha, porque tem algo dentro dela que ela precisa reafirmar o tempo todo que ela dá conta de muita coisa. As mulheres têm muito essa questão. Nós temos aquela famosa, ai, a mulher presta atenção em tudo, faz muita coisa ao mesmo tempo, e a gente embarca nessa de querer fazer tudo ao mesmo tempo para falar assim, não, se eu não der conta, né, eu vou ser menos mulher do que a outra. Se a outra consegue, eu também consigo. E você sai em busca de abraçar o mundo, fazer tudo ao mesmo tempo, e depois dá uma estafa enorme. Eu estou cansada. Ah, mas eu não posso ficar cansada, porque né, eu tenho que dar conta. Tá, você precisa dar conta, mas você precisa também ter limite. Aquilo que você pega para você fazer. Qual é o desgaste? E aí vem o sintoma. Está estressado, desconta no relacionamento, nos filhos, em todo o ambiente, carrega o ambiente por algo que você não soube, não teve limite de falar não. Ah, mas se eu não fizesse, se eu não aceitasse, começa a dar desculpa. Essas desculpas é você tentando se convencer que você é, uma palavra assim, é foda o suficiente para conseguir fazer mais uma coisa dentro de um mês que tem 30 dias. Aí você pega 60 itens para você organizar, para você fazer, porque você falou e você dá conta, e vira à noite, não dorme direito, não come direito, ou então come muito e dá os reflexos. Uma noite de sono mal dormida gera um estresse muito grande. Você fica ansioso demais e descontar na alimentação gera um estresse, uma frustração muito grande. E ficar sem comer também vai fazer mal à sua saúde. Tudo porque você não soube falar não. Aí, mas o sim, então, né? Eu posso falar o sim com livre demanda? Não. Você precisa ter o limite também para falar sim. Um depende do outro. Você precisa ser flexível, ter equilíbrio. A palavra certa é equilíbrio emocional. Ter o equilíbrio entre o sim e o não. Vai fazer sentido para você. Faz parte dessa descoberta. Quantas vezes você fez uma coisa, pegou um compromisso, e depois pensou, poxa, eu já tenho tanta coisa para fazer. E ainda mais uma. Será que eu vou dar conta? Você vai precisar dar conta mesmo, porque você fez um compromisso. Mas será que era necessário mais uma atividade? Mais uma questão, mais uma coisinha que você fala, ah, não dou conta. Mas te gera um desgaste. Às vezes você não percebeu isso ainda. E vai no ciclo, entrando e saindo, pegando um monte de coisa. E acaba que aquilo que você projetou para você não é executado. Não estou dizendo de pessoas que
Ai, não é para ser egoísta, então, só pensar em mim? Não. É você ter equilíbrio entre o que eu preciso fazer, o que eu posso pegar para ajudar o outro e o meu momento. Sabe, o momento que eu consigo ficar ali comigo mesma. Você tem esse momento? Aí você pode estar pensando, existe isso? Existe, precisa existir. Você tem um momento que você vai ficar sentado na cama, às vezes não pensando em nada, e ali. É o seu momento. Ou assistindo alguma coisa que você gosta. Já observou que antigamente as mulheres, elas tinham a necessidade de sempre precisar fazer alguma coisa, o tempo inteiro, aquele ciclo. E há uma crença, né, que se repete. Ai, se dormir depois do almoço, ai, que preguiçosa, ai, que folgada. Gente, dormir depois do almoço é vida. Quem pode, deve. Entende? Você tem um momento ali para você, respeitar o momento e não negligenciar o que é importante. Às vezes nós negligenciamos o que é importante, o que é necessário para pegar alguma coisa para ser visto pelo olhar do outro e esquecemos situações importantes dentro da nossa casa. E se a sua casa não vai bem, o reflexo sai em várias direções. A criança na escola tem um sintoma, você no seu trabalho tem outro sintoma, na sua vida com seus relacionamentos de amigos tem outro sintoma. Tudo influencia. E por que que influencia? Porque você não sabe responder, ou não soube responder. Quem sou eu? Quem é você? Aí você falar, quem sou eu? Ah, eu sou Sinara, gente. Vocês não conhecem Sinara? Tá? Quem é você sozinha? Quem é você sozinho? Como que você reage a várias situações? Precisamos ter esse cuidado. Pegar o que é possível você fazer. Ah, eu preciso fazer. Eu preciso dar conta dentro de um limite. Então, faz sentido ter limite. Se você tem limite, você consegue passar esse limite para frente. Você vai entender o limite do seu filho. Você vai entender e vai enxergar o limite do seu esposo, da sua esposa, da sua namorada. Você vai conseguir identificar pontos importantes desse limite. Mas você precisa entender e ter primeiro esse limite dentro de você. Senão você vai querer demais, exigir demais, e não vai enxergar o outro que está dentro de você também, que está ao seu lado. Porque você não se enxerga. Então você acha que o outro também pode fazer um monte de coisa porque você também faz. E nós temos habilidades diferentes. Uns têm habilidade para falar, outros para cantar, outros para desenhar, uns para fazer crochê, outros para cozinhar. Valoriza aquilo que você faz. Ah, mas eu só sei lavar banheiro. Eu só sei fazer faxina. Valoriza. Sabe por quê? Porque é você quem está fazendo. Coloca valor naquilo que você faz. É feito por você. É você quem está executando. Faça o seu melhor. Seja a melhor mãe, não para se achar no meio das outras, mas porque você precisa ser sempre descobrir dentro de você o seu melhor, o que você tem feito de melhor, o que você valoriza. E às vezes, né, dentro de alguns relacionamentos, há sempre aquela comparação. Ah, mas o meu bolo não ficou igual da fulana, não ficou igual da sua mãe, não ficou igual da minha sogra, não ficou igual e nem vai ficar nunca. Pode ser a mesma receita, com a mesma marca dos ingredientes, não vai ficar nunca, sabe por quê? Porque é você quem está fazendo, não é aquela pessoa. E você pode imaginar que essa memória afetiva que você busca quando você come alguma coisa e fala, nossa, ai, não ficou igual da minha mãe. Tá, não ficou porque não foi ela que fez. O que você está buscando essa referência é aquela memória de afeto que você tem com a sua mãe, com aquela pessoa que conviveu com você, e você está buscando essa referência. O seu cérebro busca essa referência para fazer essa comparação. E às vezes é um dos motivos das brigas dos casais. Né, ai, tá me comparando a minha mãe, tá me comparando a minha sogra, e enfim. Então, se você descobre o seu valor, aquilo que você faz de melhor, e entende, cada um
tenho uma referência. A minha lembrança de infância é o cheiro do bolinho de chuva que a minha avó fazia. Então, eu consigo me recordar desse momento, é o cheirinho de infância. Qual é o seu cheiro de infância? E o que você tem colocado, impactado na vida dos seus filhos? Para quem ainda, ainda não é mãe ou não é pai, como você pensa sobre isso? Ou às vezes, não quero ser mãe, não quero ser pai. Então, como que você convive com as suas lembranças e quais são elas? Então, são pontos importantes. Nós precisamos refletir, nós precisamos pensar. E dentro dessa descoberta, desse quem sou eu, você entender aquilo que dói. O que te dói quando você se lembra? O que ainda não está curado? O que ainda não fez sentido, que você não compreendeu por que você passou por isso? Aí você, às vezes, busca culpados. Talvez exista, sim, os culpados, mas é você quem está sentindo, é você quem está vivendo com essa dor. Então, a maior dor, quem está sentindo é você. Talvez quem te feriu não vai lembrar. Ou vai falar, ai, nossa, falei brincando, você está levando isso para a vida, para com isso. Mas você quem está sentindo. Então, precisamos pensar. E eu trazendo essa reflexão para vocês, e no dia de amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre as questões dessas doenças psicossomáticas, como que a psicanálise, né, a análise terapêutica vai de encontro ao seu interior, trazendo aquilo que dói, a vida, para ser curado, trazendo a luz, né, para ser curado. E Freud deixa uma frase que ele diz assim: a cura vem através da fala. Então, quando você fala, você sente aliviado. Começa a acontecer ali momentos, percepções, questões. E fazer desabafos precisa ser desabafo inteligentes, tá? Eu falo muito isso também. Você vai desabafar com quem vai te mostrar que está sempre ali. Não, você precisa reagir de outra forma. Desabafe com alguém que vai te ajudar a seguir em frente, não aqueles que vai sentar junto com você e chorar também, ou então te acusar de algumas situações. Porque tem pessoas que têm muita dificuldade de realizar terapia, de fazer análise, de procurar ajuda mental, ajuda psicológica, porque sente uma culpa enorme. Nossa, se eu contar o que eu penso, eles vão me mandar prender. Porque se sente culpados. Ah, eu não posso falar isso. Mas o terapeuta, o analista, o psicanalista, ele precisa ter uma escuta livre. O que é uma escuta livre? Livre de julgamentos. E enquanto eu falo aqui com vocês, enquanto eu explicando, né, explanando alguns pontos, veio à sua mente questões importantíssimas que você vivenciou. Você se lembrou de algumas situações dentro do que eu falei. Seu cérebro já te trouxe essas informações, você já começa a pensar. E eu quero trazer esse movimento de você refletir naquilo que está dentro de você. O que tem te motivado hoje? Por que você quer tanto alguma coisa? Às vezes, alguns pais, eu trabalho também com grupos de atendimentos, né, por pais por adoção. Quando a gente faz essa pergunta, o que te motivou a adotar? Às vezes gera um desconforto muito grande. Ah, mas precisa se responder essa pergunta? Precisa. Então, por quê? Me conta essa história. Como foi essa decisão? Ah, mas filhos de famílias biológicas ninguém pergunta, né? Às vezes aconteceu o famoso acidente. Ah, chegou, né? Agora tem que cuidar. Mas será que era o momento de ter o filho? E você começa a pensar, peraí, agora né? Chegou, tem que cuidar, vou ali, enfim. Acontece uma série de situações. Mas todo mundo deveria se fazer essa pergunta antes de decidir ter um filho. Porque filho é para sempre. Antes de decidir formar ali uma família. Eu quero me casar, porque todo mundo está me cobrando um casamento, aí casou. Eu quero me casar, porque eu quero ter um filho, porque está todo mundo me cobrando um filho, aí tem um filho. Mas e aí? E você? Era o seu momento? Você decidiu? Você planejou? Não, eu sinto que eu quero ser mãe. Existem mulheres que não têm o desejo de ser mãe.
E existem muitas que têm filhos porque muita gente cobra esse filho. Então, ela, para agradar o outro, ela vai. Para agradar o outro, o homem também se torna um pai. Ah, não, eu preciso ter um filho, então eu vou ter, né? Porque senão, e aí tem um filho. Mas e aí? E depois? Como vai ser o dia a dia com esse filho? Como que você vai ensinar? De que forma você vai passar as suas experiências? Ou vai ser cobranças? Porque você foi cobrado. Então, agora tem que fazer dar certo, né? Porque, né? Todo mundo começou a falar e tem que fazer dar certo e, enfim, começa a exigir da criança algo que ela ainda não está preparada, não enxerga as fases. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Temos algumas perguntas. Vamos abrir agora para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão ou manda no bate-papo. Alguém tem perguntas? Está todo mundo pensando? Deixa eu acompanhar aqui também. Deixa eu olhar. Alguém. Como podemos vencer nosso medo de saber quem somos nós? Começando a fazer esse movimento do espelho, nos enxergar. Ter esse tempo para olhar para dentro de si mesmo. E às vezes, quando nós passamos, só fazemos assim, esse movimento de parar, de olhar para você, olhar e lembrar de toda a sua história, de tudo aquilo que você passou. Talvez sozinho vai ser muito doloroso e você não pode ser que não consiga, mas você vai precisar de ajuda de um profissional para isso, para te auxiliar dentro desse processo. E você vencer o medo de se enxergar, porque às vezes as referências que você tem sobre você é sempre sobre o outro. O que o outro está falando, essa preocupação. Ah, o que estão falando de mim? E você sofre, você sente e acha que é referência. Tem uma outra pergunta aqui. E quando nosso espelho é nosso filho e não gostamos do que vemos? Isso acontece muito. Nós projetamos um filho ideal. Nós projetamos um filho. Eu preciso ter esse filho, aquele filho gênio, o mais inteligente, o mais esperto, o mais bonito, o mais. Aí chega um filho para você, por vias adotivas ou biológicas, enfim. E esse filho tem o tempo dele. Aí você descobre que tem ali um diagnóstico e você olha e fala, não foi, não estou me vendo dentro desse filho. O filho não deve ser a nossa realização. Eu me sinto realizada. O meu filho vai me fazer feliz. Você precisa primeiro ser feliz para depois decidir fazer qualquer coisa na sua vida. Não somente ter um filho. Às vezes tem uma frase, eu vou ser feliz, então eu vou casar. Vou casar para ser feliz. Não, você precisa ser feliz primeiro para depois você casar. Temos outra pergunta aqui. Cobro dos meus filhos, estudo, mas eu não gosto de estudar. O exemplo, ele arrasta, né? Nós precisamos do exemplo. Você cobra do seu filho um posicionamento, uma postura para estudar, e tem que estudar, e tem que estudar, mas você não senta ao lado dele, mostrando para ele, para essa criança, o quanto que é importante sentar, concentrar e prestar atenção no que está fazendo. Você precisa fazer o para casa, você precisa estudar, só que você não senta, você não conversa, você não mostra que é importante,
ter esse momento ali junto com o seu filho, para falar o quanto que é importante estudar, o quanto que é importante ler. Por que que seu filho vai ter que tomar gosto pela leitura? Se você contar uma história para ele, se você ler um livro para ele. Ah, mas eu não gosto de ler, não. Você acha mesmo que seu filho vai gostar? Ah, gente, mas meu pai nem sabia ler, nem sabia escrever, e eu lia, e enfim. Mas pode ter certeza, principalmente naquela época, os pais, antigamente, as pessoas contavam muitas histórias. Eles não sabiam ler, mas eles contavam história, história da vida deles. Então, isso já é uma leitura para a criança. Porque a criança, através da história, a criança começa a criar um mundo ali para ela. Ela se imagina dentro daquela cena. E eu gosto muito de usar as histórias para também, até mesmo de corrigir, colocar ali um limite. Então, quem quiser mandar pergunta, pode mandar também perguntas no meu privado, tá? No WhatsApp, a gente lê aqui. Tem mais uma caixinha que manda só para mim, aí só eu vejo. Tem um comentário aqui, eu percebi nessa live que eu sou a pessoa mais irritada e eu puxei um pouco o meu pai. Uma pessoa está comentando aqui. Existe muito essas questões. Às vezes, um comportamento que você vivenciou dentro do seu núcleo familiar, você começa a repetir com seus filhos. Então, você fica estressada, é intolerante. Ai, quebrou um copo. Aí a casa caiu porque quebrou um copo, mas vamos imaginar. Será que a criança tinha o desejo ali de quebrar aquele copo de propósito? Ou foi por uma falta de habilidade de segurar algo de vidro? Existe diferença quando a criança faz alguma coisa e joga com raiva, pá, quebrou. Aí a atitude, você precisa tomar uma atitude diferente, diferenciada, né? Dentro dessas ações, quando acontece algo que foi proposital. Não estou falando de agredir a criança, não, tá? Você vai mostrar para ela que aquele copo faz falta, aquele objeto, aquele brinquedo que seja. Então, quantas vezes nós reproduzimos ações que vieram lá, do que você aprendeu com a sua família, com seu pai, com sua mãe, com o responsável que te criou, você só repete. Então, hoje, que você tem ali um tempo para você e refletir, o que que eu estou repetindo? O que que caiu no automático na minha vida? Eu estou muito estressada, mas por que que eu estou estressado? O que que me faz? Por que que eu estou assim? Ah, não, a família toda é estressada, o pai, a mãe, os tios. Mas por que que a família toda repete o mesmo ciclo? Será que está fazendo bem para toda essa família esse comportamento? Será que faz bem? O que que acontece? Ai, toda a família sempre foi assim, então tem te feito bem? Você se sente confortável agindo dessa forma? Que às vezes a culpa, você vai lá, perde a cabeça, briga, xinga, fala coisas que não deveria, depois vem com uma culpa e fala, poxa, e não consegue nem contornar a situação para ir consertar e pedir desculpas. Porque você se sente muito culpado, ai, nossa, eu não consigo nem olhar mais para o rosto da pessoa. Então, nós precisamos entender esse quem sou eu, porque vai ser um reflexo em toda a sua geração, em toda a sua história, em todo o seu modelo de família, buscando sempre fazer o seu melhor, buscando esse autoconhecimento, sabendo diferenciar e ter o devido limite que todo ser humano deveria ter, esse equilíbrio, de saber que o direito, todos nós temos direito de ir e vir, temos direitos, temos deveres. Se você está ali dirigindo, a via é tão sua quanto a do outro. Então, permaneça no seu posicionamento, no seu lugar. Respeita quem está ali, respeita os pedestres. Então, você precisa ter esse limite. Quando você descobre realmente o que é ter limite, é um reflexo em todos que convivem com você. Ok? Vamos ver se temos mais. Bom, então, por hoje, nós vamos encerrar. Espero que vocês comecem aí a usar esse momento, fim de noite, né, para refletir sobre esse quem sou eu, de fato, ter essa descoberta desses limites,
se você tem sido uma pessoa que tem limite, se você tem sido uma pessoa que se enxerga, se conhece. Por quê? Você vai entender alguns pontos importantes da sua história, da sua trajetória. Então, são pontos que você vai percebendo ao longo dessa jornada. E anota, conversa, escreve, observa, começa a ter uma escuta sem julgamentos e uma observação sobre o seu comportamento. Porque às vezes nós queremos observar o comportamento do outro. Ah, você viu o fulano que falou, mas o que você tem falado? O que você tem observado sobre si mesmo? Ok? Amanhã, no mesmo horário, às 20 horas, nós vamos ter esse segundo momento, onde eu vou falar, explicar mais um pouquinho sobre os sintomas. Quais são esses sintomas? Por que que você, às vezes, entra dentro de um ciclo e vai sempre em busca de algo que não te supre, que não te preenche, que está sempre vazio e quer mais, e enfim, você para e fala, não sei nem o que eu estou procurando, mas eu estou procurando. Ou então já vem o entorno, né? Você começa a ter umas reações, tem questões também das doenças psicossomáticas. Tem até um livro, se vocês tiverem a oportunidade também de estar adquirindo, fala psicanálise cura. De que forma que, né, que ela cura? É muito importante, eu vou trazer um pouquinho dessa abordagem que contém dentro desse livro, alguns pontos. Como que a psicanálise entra, né, para auxiliar essa descoberta desse quem sou eu. Então, tenham todos uma ótima noite. Participe, né, lá do grupo do WhatsApp e comente lá para deixar as pessoas assim querendo participar desses momentos e ou entre outros e saber mais, buscar esse autoconhecimento, ok? Então, eu espero vocês amanhã nesse mesmo horário e ponham em prática tudo que vocês vêm aprendendo, para vocês começarem a perceber e entender o sentido de tudo isso que eu falei hoje, ok? Boa noite e até amanhã. As inscrições também, elas continuam abertas para a live de amanhã, tá bom? Vocês podem só clicar lá no link do... Eu posto lá no grupo novamente, para quem perdeu.